Boa noite a todos que nesse momento estão unidos em pensamentos para a realização da nossa reunião pública à distância. Agradecemos a todos os colaboradores e doadores que nos auxiliam com as cestas básicas, com o nosso bazar e com a sopa fraterna. Convidamos agora a participarem conosco das atividades da noite. Em seguida, teremos a prece inicial, a palestra, a vibração, que é o momento da fluidificação da água e também que estejamos preparados para recebermos o passe em nossos lares, juntamente com nossos familiares. Por isso, é muito importante que a sintonia dos nossos pensamentos esteja no bem. Logo em seguida, teremos a prece final. Muita paz a todos, que assim seja. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos e sintam acolhidos pelas emanações da espiritualidade amiga que coordena o trabalho desta noite. Que sejamos tocados pelas reflexões da palestra de hoje, que nossa consciência nos permita mudar nossas imperfeições para encontrarmos a felicidade real por meio da prática da caridade. Que o Mestre Jesus nos ilumine e nos oriente nesses dias de vivências inesperadas. Que a paz de Jesus esteja com todos. Que assim seja. Amigos, é com enorme alegria que estou aqui, pelo terceiro ano ou segundo consecutivo, já com o compromisso de voltar no ano que vem, para estar com vocês de novo, falando um pouquinho sobre esse tema apaixonante que é para nós todos doutrina espírita. Porque, ao chegar à casa espírita com nossas dores, nós temos quase um sentido de estarmos morrendo e precisarmos nascer novamente. Por isso, falaremos um pouquinho hoje sobre viver mais e com qualidade, coisa que é a busca de todo ser humano que atualmente está na Terra, mas tão difícil de se conseguir. Num certo dia, numa certa manhã de 1900, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, ao acordar, percebeu que aquele era o seu último dia de vida na Terra. E ao chegar à janela do seu quarto, ele viu, como sempre, uma fila imensa de pessoas necessitadas que o procuravam para uma consulta. Vocês se recordam que quando saiu da faculdade de medicina, Dr. Bezerra de Menezes abriu pequena porta num bairro rico, onde nunca apareceu um paciente. Como ele não tinha nada para fazer, ele abriu uma portinha num bairro pobre, e no dia seguinte a fila virava a esquina. E assim foi por toda a vida. Naquele dia não era diferente, mas ele percebeu que era seu último dia de vida na Terra. E então, vendo a multidão que já estava lá embaixo, em busca de uma consulta, ele roga a Jesus, naquela janela, que tivesse forças para atender até a última pessoa da fila. E assim aconteceu. No final da tarde, Dr. Bezerra de Menezes realiza a consulta na última pessoa que estava na fila e pode, então, recolher-se junto à sua família, despedir-se e retornar à verdadeira pátria. Eu sempre costumo dizer que, quando lembramos de Chico Xavier, a morte suave e serena que ele teve, todos gostaríamos de ter, mas a vida que ele teve, de jeito nenhum. Porque foi uma vida de luta, de sacrifício, de incompreensões, em que ele, dia a dia, cumpriu rigorosamente as suas tarefas. A nossa relação com morrer não é boa, porque quando mergulhamos na carne, todas as ilusões da carne nos dominam, nos esquecemos que somos almas eternas, que viemos do espaço para progredir, e que, obviamente, quando nosso corpo ficar ou doente,
ou muito idoso, ou acidentado, nós partiremos. E um amigo, certa feita, me disse: eu invejo vocês, espíritas, Maíse. Olha, eu vou a velório de espíritas, é aquela serenidade, ninguém chora. E eu disse a ele: você deve ter ido a um velório de abduzidos. Porque se há alguém que tem medo, é o espírita. Porque ele conhece os detalhes. Ele sabe que a nossa consciência nos aguarda fora da matéria. E como nós temos problemas com a nossa consciência, geralmente temos medo de morrer. Por isso, no livro Fonte Viva, Emmanuel, de forma magnífica, diz em certo capítulo: quando chegar a tua hora, não olhe para os lados, não olhe para trás, estarás só, tu e tua consciência. Mas quando somos jovens ou temos saúde, mesmo quando não jovens, nunca imaginamos que o nosso dia de partir pode estar muito mais perto do que imaginamos. Os avanços da medicina nos iludem e vão nos iludir cada vez mais. Ah, todo mundo vai viver a 120 anos. Não é verdade. Porque os processos de resgate, os processos kármicos, continuarão existindo na Terra por longo tempo. E a medicina tão avançada não será para todo mundo. Até por injustiça de pessoas que não podem comprar determinadas medicações. Ah, mas quando chegar a célula-tronco, os primeiros remédios de célula-tronco serão caríssimos. É claro que depois, como sempre acontece, pela banalidade, eles se espalharão e ficarão mais baratos. Mas ainda levará tempo. Eu estou com 61 anos, não é a minha geração que vai viver 120 anos. É a geração, provavelmente, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, com certeza. E se formos nós, os nossos bisnetos, se tivermos voltado, então aproveitaremos. A nossa atitude mental está profundamente relacionada à nossa saúde. Queremos viver bem, mas não queremos nos modificar intimamente. Portanto, vamos ter problema. Até os médicos hoje reconhecem que o lado emocional de nossa vida afeta profundamente o nosso corpo físico. Cria limitações e dificuldades que não estariam no nosso caminho se nós tivéssemos uma mente aberta para simplesmente acreditar nas forças profundas que nos regem, mas duvidamos intimamente até mesmo da proteção divina e, por isso, quando a doença do corpo aparece, nos sentimos derrotados. Conheci muitas pessoas que, fazendo tratamentos espirituais no centro espírita, toda semana se curavam, na semana seguinte retornavam doentes. Porque alguém lhes dizia lá fora que não era possível a cura, que elas tinham que continuar doentes. E elas, então, ficavam enfermas novamente. Por isso, há tantos anos atrás, ainda no início da década de 60, através de Chico Xavier, Valérium, no livro Bem-aventurados os Simples, escreve a história de todos nós. Quando conta a história de uma ambulância que passava com a sua sirene ligada por uma rua, e as pessoas todas que viam a ambulância passar diziam: meu Deus, quem será que está lá dentro? Para que hospital será que a ambulância está levando a pessoa? O que será que aconteceu com essa pessoa? Para onde essa ambulância vai com tanta pressa? E Valérium diz simplesmente: sejamos imperturbáveis como as ambulâncias. Porque se elas parassem a cada pedaço do caminho, a cada comentário das pessoas na rua, para explicar o que estão fazendo, quem estão levando, para onde vão, o paciente morreria. Sede imperturbáveis como as ambulâncias, afirma Valérium, através da mediunidade maravilhosa de Chico Xavier. E, principalmente nas nossas horas difíceis, se há uma coisa que nós não somos, é imperturbáveis. Qualquer pessoa que nos dá uma dica, que nos fala de uma possibilidade negativa, nós já estamos desmaiando, já estamos correndo atrás. Somos tão infelizes, Deus se esqueceu de nós, por que eu tomei tanto passe e não adiantou? Como é que eu assisti aquela palestra da Maíse outro dia e já estou com problema hoje? Nós estamos sempre cobrando das forças maiores aquilo que nós mesmos não conseguimos fazer por nós. Por isso, há uma frase de que gosto muito, que diz: viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. É de Oscar Wilde a frase. E é uma realidade.
Hoje, então, que os dias são difíceis, que as grandes provas estão surgindo na vida das pessoas, elas estão mostrando o seu pior, muitas vezes. E muitas vezes são pessoas ligadas a nós, pessoas que amamos, mas as máscaras caem. Me recordo de 1999 para 2000, na passagem do ano, na Comunhão Espírita de Brasília, sempre fazemos uma oração. Depois, e é uma oração cedo, às 8 da noite, depois cada um vai para sua casa comemorar o Ano Novo com seus familiares. De 1999 para 2000, através de Dona Irene Carvalho, a médium extraordinária que durante muitos anos orientou a comunhão, ela hoje é considerada o maior centro espírita do mundo. Só de alunos são 3.600 pessoas, 2.500 crianças na evangelização e por aí vai. São 100 oradores. A verdade é que casa que muito cresce, às vezes o amor desaparece, como dizia o Chico. Então, quando eu vou a casas menores, eu morro de inveja. Porque as pessoas ainda se conhecem, ainda se importam de verdade. As casas que crescem muito são ótimas, mas tem algumas dificuldades bem grandes também. De 1999 para 2000, através de Dona Irene Carvalho, o Dr. Bezerra de Menezes deu uma mensagem magnífica. Como todo ano, ele é o mentor espiritual da Comunhão Espírita, lá em Brasília, existente desde 1961. Um ano depois, exatamente, da fundação de Brasília, a Comunhão Espírita foi inaugurada. Era muito pequenininha, obviamente. Foi crescendo ao longo do tempo. Mas nessa mensagem, para nossa surpresa, ele disse: nos primeiros 20 anos do novo milênio, nós estamos no 18º, todas as máscaras cairão. Todas. Na família, na política, na sociedade, todas as máscaras cairão. Nos primeiros 20 anos. No dia seguinte, era o assunto. Maíse, será que foi Dr. Bezerra mesmo? E as pessoas ainda duvidavam. Ai, será que nos próximos 20 anos todas as máscaras vão cair? E hoje, 18 anos depois, nós não temos dúvida de que a mensagem estava absolutamente correta. E ainda faltam 2 anos para completar os 20. Então, ainda não acabou. Nós precisamos, sim, estar preparados para não nos iludirmos. Emmanuel dizia através do Chico, só se desilude quem se iludiu. Precisamos ter cuidado com os nossos afetos, com as nossas relações. Como é que nós estamos nos alimentando? De que energias nós estamos alimentando a nossa alma? Jesus sabia tanto que os tempos seriam difíceis que afirmou: eis que vos envio como ovelhas em meio a lobos. E sem dúvida vivemos hoje época assim. Quando falamos de honestidade, de sinceridade, de beleza de coração, muitas vezes somos menosprezados, somos ridicularizados pelas pessoas que acham que a força é que comanda e resolve tudo. Do que nós nos alimentamos, enfim? Como é que nós preenchemos a alma dos outros? Se nós desencarnássemos hoje, que lembrança os outros teriam de nós? O que teríamos deixado no coração das pessoas? Parece uma bobagem, mas lamentaremos amargamente um dia não termos deixado boas lembranças no coração das pessoas. Porque precisaremos que as pessoas se lembrem de nós com carinho. Quando Jesus volta de pequena viagem, Maria e Marta o recebem. Senhor, nosso irmão Lázaro está morto, mas temos certeza de que se aqui estivesses, ele não teria morrido. E Jesus pergunta, creis realmente que se eu aqui estivesse, Lázaro estaria vivo? Senhor, acreditamos. Então Jesus vai até o túmulo de Lázaro, que estava morto há 4 dias. Manda que a pedra seja retirada. As pessoas em volta se horrorizam. E Lázaro sai. Era uma verdadeira múmia, completamente envolvido em panos. E Jesus, de forma magnífica, diz: desatai-o e deixai-o ir. Se você ressuscitasse alguém, o que você fazia? Eu tornava a pessoa minha escrava. Vai lá pegar isso assim para mim. O quê? Você não vai, mas eu trouxe você de volta? Você só está caminhando aí por minha causa. Jesus jamais fez isso. Desatai-o,
deixai-o ir. E Lázaro seguiu, foi embora. Não seguiu Jesus. E meses depois encontrou a desencarnação natural, porque ele tinha realmente uma enfermidade. Mas naquele dia, o trato de sua alma imortal com Cristo estava feito. Ele não se desligou do corpo nos 4 dias que ficou enterrado. E retorna vitorioso da morte física para demonstrar a todos que o Cristo era mesmo quem as pessoas imaginavam que ele era. Jesus poderia tê-lo tornado seu seguidor absoluto. Desatai-o e deixai-o ir. Será que nós fazemos isso com as pessoas que não querem mais estar na nossa vida? Quando são pessoas que amamos e que obrigamos que nos amem, muitas vezes, será que nós damos a elas a oportunidade de simplesmente partirem, porque não querem mais estar conosco? Ainda que seja um ser amado, ela precisa seguir. Ainda que nós não queiramos que ela passe por nenhuma dificuldade, ela precisa seguir para viver as dificuldades. Mesmo que nós aguardemos no nosso coração, querendo protegê-la a todo custo. Há uma música de Milton Nascimento, grande poeta, que diz: se um dia você for embora, não pense em mim que eu não te quero meu, eu te quero seu. Se um dia você for embora, vá lentamente, como a noite que amanhece, sem que a gente saiba como aconteceu. Se por acaso um dia você for embora, ria se seu coração pedir, chore se seu coração mandar, mas não esconda nada, porque nada se esconde. Se por acaso um dia você for embora, leve o menino que você é. Uma antiga música de Milton Nascimento, que tem tudo a ver com o que a doutrina espírita nos ensina. Deixar ir. Seguirmos nossa trajetória, sabedores de que um dia todos nós nos encontraremos, e que viver melhor é respeitar o outro, como ele é, mesmo que discordemos dele, para que ele se torne melhor. Porque só quando ele é aceito com todas as suas lutas e dificuldades, ele tem possibilidade de realmente melhorar. Quem já leu Libertação sabe que uma das maiores belezas do livro, psicografado por André Luiz através de Chico Xavier, na década de 40, é a história do peixinho vermelho, o prefácio do livro. E que um peixinho, ao descobrir que a vida era muito mais que o lago em que ele morava, era mais que o rio, era o mar absoluto, retorna ao lago para dizer aos seus amigos que aquilo era apenas uma pequena fração do extraordinário mundo que havia por se descobrir. Mas os amigos não acreditaram. E ele fez tanto sacrifício, fez uma dieta, ele era gordinho, fez uma dieta para conseguir passar pelo ralo do lago e chegar no mar. Volta para contar aos amigos, vamos todos sair daqui, porque nós não sabemos o que pode acontecer. Vamos alcançar o grande mar. E debocharam e riram dele, e ele parte sozinho na direção do infinito. Uma seca, meses depois, torna o lugar inabitável. A família que ali morava se ausenta, e os peixes que ficaram no pequeno lago morrem. Mas tiveram antes a oportunidade de seguir o peixinho vermelho, que eles consideraram delirante e louco. Talvez de todos os prefácios dos livros espíritas, seja o mais bonito. A história do peixinho vermelho. Se você nunca leu, está no livro Libertação. Leia. O egoísmo e o ódio, dizem os amigos espirituais, ainda são as algemas que nos ligam a seres que não nos amam e que tentam nos prejudicar e nos ligam à nossa própria lembrança negativa do passado. Elementos, egoísmo, ódio, orgulho, que nós devemos, de todas as formas, vencer. Eu contava, numa outra palestra, a experiência de Dona Laís Capilé, uma das trabalhadoras mais antigas da Comunhão Espírita, está hoje com 97 anos. Ela visitava a Fera da Penha, uma mulher que matou a filha de 4 anos do namorado ao descobrir que ele era casado em 1960, no Rio de Janeiro. Naquela época, os crimes assim eram raros, e durante anos, a história da Fera da Penha aparecia nos jornais.
a dona Laís Capilé visitava o presídio onde a Fera da Penha estava condenada a 30 anos de cadeia. Ela lia o Evangelho segundo o Espiritismo para essa mulher, que hoje tem 80 anos, está livre porque cumpriu o seu compromisso e mora no subúrbio do Rio de Janeiro. Os vizinhos dizem que ela não fala com ninguém, não acende as luzes da casa, ou seja, continua presa. Mas, no dia em que dona Laís Capilé, que ia lá toda semana para ler uma página do Evangelho, leu o capítulo que fala das nossas responsabilidades, quando fazemos algo de muito errado, além da vida física, a Fera da Penha ficou doida e expulsou dona Laís da sua cela. Nunca mais me apareça. Eu não acredito que eu ainda vou ter que, em outra vida, pagar o que eu fiz com aquela garota. Porque eu estou aqui pagando a minha dívida com a sociedade. Não é possível que, numa outra vida, eu vá reencontrá-la. Eu tenho que passar pelo que eu fiz ela passar. Ela queimou a menina e deu um tiro na sua cabeça. A verdade é que a Fera da Penha não admitia que as consequências do seu ato permaneciam assombrando-a. E quem tomava conta do presídio era um grupo de freiras. E a Madre Superiora, para confortar dona Laís, disse a ela: minha filha, não se preocupe, quando a alma não quer, nem Deus pode fazer nada. E nós sabemos que é bem verdade. Quando nós não queremos, nós podemos passar por todas as orientações espirituais possíveis. Podemos afirmar de que de cada 10 livros espíritas nós lemos 11, mas a nossa vida não prossegue. Nós não conseguimos nem conviver com nós mesmos. Há uma frase de Aristóteles maravilhosa que diz: quando os meus talentos e paixões encontrarem as necessidades do mundo, acharei o meu lugar. Eu desejo sinceramente que aconteça com cada um de nós. Que nós achemos o nosso lugar. De amar, de servir, de ter esperança, de auxiliar. E é claro, os pessimistas sempre existirão. Aqueles que não conseguem viver com qualidade, porque se amarguram, estão em toda parte. E alguns desses perguntavam a Chico: Chico, e se o mundo acabar, Chico? E o Chico abria um sorriso e dizia: ah, se o mundo acabar, Deus nos ama tanto que nos dará outro mundo para viver. Ninguém derrubava aquele homem, porque ele sabia muito bem que o nosso destino nós podemos modificar todos os dias, para melhor ou para pior. Eu conheci há muitos anos atrás, em 1976, dona Zilda Rossi. Ela perdeu os 2 únicos filhos que tinha num acidente de carro. Diógenes e Drauzio chamavam-se os rapazes. E ela escreveu um livro que, durante muitos anos, nas décadas de 70 e início de 80, era um verdadeiro marco para as mães que chegavam ao espiritismo e que haviam perdido seus filhos. Perda de entes queridos. Em que ela narra a perda dos filhos, o seu catolicismo extremado, dela e do marido, e certa noite, alucinada de dor pela perda deles, ela começou a ouvir umas batidas na mesa de cabeceira. Para sua surpresa, era um dos filhos querendo se comunicar, para dizer a ela que estavam vivos. E claro, ela atravessa uma longa trajetória até chegar a Chico Xavier, e através do Chico, o seu filho mais velho, Diógenes, apresentou-se. E disse a ela: minha mãe, eu e meu irmão éramos salteadores de estrada, na época que as pessoas usavam apenas carruagens. Nós assaltávamos nas vias mais perigosas as pessoas e, não contentes em tirar-lhes todos os bens, lançávamos a carruagem e os seus ocupantes aos grandes abismos. E eles estavam atravessando uma serra, o carro perdeu a direção e projetou-se lá embaixo, exatamente como eles haviam feito séculos antes. E aí ele conta, inclusive, que o irmão, que era mais novo que ele, tinha 17 anos, tinha saudade de comer brigadeiro.
tanta saudade que ficou desequilibrado no mundo espiritual. E acreditem, os espíritos amigos o levaram a uma festa infantil, onde havia brigadeiro. E ele se lançou sobre a mesa do aniversariante para comer o brigadeiro. Obviamente, ao sentir o cheiro do brigadeiro, ele teve a sensação de estar comendo o doce. Mas, de repente, ele se olhou e pensou, meu Deus, isso é ridículo. Eu já sei que eu não estou mais no corpo físico. O que eu estou fazendo com saudade de brigadeiro? Então começou a chorar, abraçou o irmão e pôde, enfim, recuperar-se. Vejam a beleza do mundo espiritual. A beleza dos nossos amigos espirituais que conhecem nossas fragilidades e que, para que continuemos, nos ensinam, percebendo nossas fragilidades, a avançar. Por isso Chico Xavier dizia, é claro que ao sair do corpo físico, para nos recuperarmos, fazemos uma pequena refeição. Depois é que perispiriticamente nós não precisamos mais. E aí perguntaram, Chico, e qual é a primeira refeição de quem desencarna? E o Chico, sonhador, a primeira refeição de quem retorna tem sempre o sabor da infância. Eu não sei vocês, mas eu já sei qual vai ser a minha. Pão dormido, porque minha avó não tinha dinheiro para comprar pão todo dia, na chapa do fogão, cortado em quadradinhos, com manteiga, mergulhado no café com leite. Nunca mais eu comi de novo, porque eu sei que não terá o mesmo sabor daquele que a minha avó fazia. Mas nos aguarda um dia essa refeição imorredora, e é de propósito para que nós percebamos, começamos novamente. Só que sem o corpo de carne agora. Um rapaz enlouquecido de paixão atravessa o porão de Saint-Pétri, na França, mal a Revolução Francesa acabara, e diz ao carcereiro, dá-me as chaves, eu vou lá embaixo libertar todos os loucos que estão presos. E o carcereiro disse, o quê? O senhor talvez entre para a história, mas eu tenho 12 filhos. Se nós descermos, eles vão nos matar. São 168 loucos que estão lá embaixo, algemados nas paredes. Dá-me a chave. Se tu não queres me acompanhar, eu vou sozinho. O carcereiro, que era responsável por aquela prisão, desceu com ele. E o rapaz, inebriado, começa a soltar os loucos que estavam amarrados nas paredes, algemados. Semanas antes, ele havia encontrado amigos médicos como ele e contou. Eu vou a Saint-Pétri para libertar aqueles loucos, aqueles enfermos. E os amigos disseram, você é maluco? Mais que eles? Se você não puder curá-los, o que você vai fazer? Eu vou amá-los. Se eu não puder curá-los, eu vou amá-los. O jovem era Felipe Pinel, e nunca mais a loucura foi vista da mesma maneira. Porque ele libertou os 168 que estavam lá embaixo. Pareciam cobras ondulantes, procurando o único pedaço de claridade que chegava naquela prisão absurda, para, depois de anos, sentir nos rostos a luz do sol. Pessoas assim vivem para sempre, porque elas vêm para a Terra para nos dizer que, para que vivamos melhor, precisamos tolerar, amar, sentir o outro como se fôssemos nós mesmos, e, finalmente, sempre recomeçar. Eurípides Bassanufo, poeta de Sacramento, um homem magnífico, em 1904, deitado à noite no quarto que dividia com o tio Mariano, em 1904, vê o tio lendo um livro e pergunta, que livro é esse? O Livro dos Espíritos. Leia, meu sobrinho. E Eurípides, tão católico, pensou 2 vezes. Mas, ao ler a primeira pergunta de Kardec aos Espíritos, o que é Deus? Deus é a sabedoria suprema. Não conseguiu mais largar o livro. Morre em 1917, de gripe espanhola, depois de tanto ajudar aqueles que estavam morrendo. E torna-se um missionário no além das forças espirituais que nos regem a todos.
As doenças que vêm da alma são as mais difíceis. E hoje, depressão está matando em toda parte. O índice de suicídios em todo lugar é altíssimo, no mundo inteiro. Precisamos combater isso. Precisamos ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, principalmente os mais jovens e também os idosos que estão fugindo da vida. E como espíritas, nós precisamos ajudar. Amigos, encerro o nosso bate-papo com a história que o Chico Xavier dizia: de tudo que psicografei, é a que eu mais gosto. A história do cavaleiro da Sonval, que durante as cruzadas coloca-se sob a tutela de Godofredo de Bouillon para lutar, para libertar os lugares santos. Da primeira vez que se afasta do seu castelo, ao atravessar a floresta, vê um homem leproso que lhe estende a mão. Procura alguma coisa, acha um pouco de comida que a esposa preparara, tira um pedaço de pão e lança longe, porque tinha pavor da lepra, como todo homem da sua época. Vai para a batalha, retorna, Godofredo de novo convoca os senhores de terra para lutar. E no mesmo pedaço do caminho, ele encontra de novo o leproso que lhe estende a mão. Ele tinha uma manta que a esposa colocara sobre o ombro. Ele lança a manta longe, com medo do contágio. Da terceira vez que sai para a batalha, lá estava o leproso estendendo a mão, no mesmo lugar. Ele procura uma moeda, joga a moeda à distância, mas dessa vez não volta. Foi feito prisioneiro por 12 anos. Quando ele retorna, estava irreconhecível. A esposa dera-se pressa em casar-se novamente. Os filhos, olhando-o do fosso do castelo, jogaram-lhe pedras. Nosso pai está morto, morreu como herói nas cruzadas. Você é um marginal que tenta tomar-lhe o lugar. O cavalo fugira. Ele estava absolutamente só e a pé. Vira-se, começa a caminhar por aquela estrada, ao perceber que nada mais do que tinha era seu, nem os afetos. E no mesmo pedaço do caminho, ele encontra aquele homem leproso que lhe estende a mão mais uma vez. Pela primeira vez, ele olhou para aquele homem e pensou: nós dois somos iguais. Porque na prisão ele também tinha ficado leproso. E no meio da neve ele corre na direção daquele homem para abraçá-lo. Agora eram iguais. E o homem o abraça e diz num jato de luz: da Sonval, vem a mim, eu sou Jesus, teu amigo. Eu te agradeço a manta, o pão, o dinheiro, mas esses anos todos eu esperava apenas o teu coração. O Chico chorava quando lembrava dessa história, porque ele nos dizia: até hoje nós já demos tantas coisas inúteis a Deus, mas a Jesus nos falta dar o próprio coração. Se algo eu podia desejar nessa noite a todos nós, é que façamos isso. Doemos a Jesus o nosso coração no que ele tem de mais nobre e melhor. E viveremos mais, sim. Viveremos com muita qualidade, sim. Porque portas adentro de nossa alma saberemos que todos os dias pensaremos: eu posso, Senhor. Eu posso porque confio em Ti e nada me será impossível. Ele, sábio, nunca disse: Deus te curou, eu te curei. Ele disse, inesquecível: tua fé te salvou. Para nos lembrar que tudo está dentro de nós. A cada um segundo suas obras, afirmou, e sua voz doce ecoa até hoje em nossos ouvidos. Que Ele possa guardar-nos, inspirar-nos, abençoar-nos, mas para que possamos guardar, inspirar e abençoar todos os corações que nos buscarem. Que Ele nos guarde e abençoe, hoje e sempre, e que os mentores dessa casa, que com tanto carinho nos receberam a todos, possam nos inspirar para sempre. Muito obrigada.
Vamos elevar nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, ao mentor da nossa casa de oração, Dr. Bezerra de Menezes, e agradecer, Jesus, a oportunidade que tivemos nesta noite maravilhosa, Jesus, de podermos ouvir estas palavras, Jesus, de aprendizado, de compreensão, que os irmãozinhos de luz, Jesus, possa levar em todos os lares, Jesus, que estão dependendo, Jesus, de um alento espiritual, de uma palavra amiga, que Deus possa nos libertar, Jesus, com a paz, com o amor, com a humildade em nossos corações. Agradecemos a Ti, Senhor, por todo esse trabalho, que a luz divina de nosso Senhor Jesus Cristo possa nos iluminar sempre. E vamos encerrar o trabalho desta noite com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal, porque vós é o poder, é o reino e a glória para sempre. Que assim seja, Jesus. Que Deus nos ilumine, que Deus nos dê muita paz. Que assim seja, Jesus.